Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bom, gurias, tomem conta. Nós, a nutrição é de vocês. E sigam aí. Quero agradecer, como irmã mais velha, de podcasters no Nós da Nutrição, né? Eu agradeço o convite, agradeço fazer parte desse projeto que eu admiro tanto e que acompanho desde o início, e sempre registro que eu acho esse nome muito sagaz. Nós da Nutrição é algo muito sagaz, porque é o nós de nós todas, é o nós de comida, é o nós de emaranhado, que a nutrição que mais tem é picuinha, né? Porque é muito difícil conviver com algumas colegas que ainda têm essa visão restrita da nutrição. Então, Nós da Nutrição, para mim, é um nome perfeito. E que bom estar junto com a Aline, junto com a Marina. Eu acho que eu usei meu tempo para fazer uma introdução do programa. Eu vou passar para a Aline se apresentar. E aí segue a sequência que a gente combinou, e daí depois eu me apresento, já que eu dei esse olá, amizades, vamos prosear aí com as nossas irmãs. Bom, depois de receber a bola da Bruna, que é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho, e mais agradecida ainda, né, de retornar aqui a convite dos meus colegas de profissão e de graduação para esse projeto também incrível que eu acompanhei o nascimento, acompanho os episódios e traz sempre discussões tão pertinentes. E vou estar hoje também falando um pouco de corpos também, né, que é uma das áreas que eu mais gosto de falar, e dessa vez falando um pouco dos corpos negros, né, dentro da nossa profissão. Então, eu estou super feliz e honrada de dividir essa discussão com a Bruna e com a Marina, né, a nossa outra colega que está dividindo aqui conosco. E eu espero que seja uma discussão bem frutífera para quem estiver escutando, que traga muitas outras questões, muitas outras perguntas para quem está acompanhando. Vou passar então a bola para a Marina. Olá, galera. Meu nome é Marina. Primeiramente, já agradeço ao convite do Nós da Nutrição. Fico muito feliz por estar participando desse espaço com as colegas Aline e Bruna também. Eu me formei em 2018, mas ainda não estou em atuação nesse campo. Continuei mais com a dança, mas acredito que essa conversa, entre outras oportunidades que têm aparecido, vão ser bem importantes para essa minha reintegração no mundo da nutrição. Fico muito feliz por poder colaborar também com o episódio de hoje, contando um pouco da minha experiência na faculdade. Massa. A Tayana disse que o programa é nosso, né? E que o teto quem dá é a gente. Ela se ferrou porque eu sou uma pessoa que viciei em lives, né? No Instagram. Quem acompanha o meu @ deve estar acompanhando o número de lives desde que eu fui convidada para participar da primeira live. Eu estava relutando para aceitar os convites. No momento em que eu aceitei, só foi, entendeu? Então, eu preciso de um teto, mas eu também sei que rende muito essa conversa. Vou me apresentar e aí vou abrir, né? Esse é o terceiro programa Papo Feito.
É o 18º programa do Nós da Nutrição. O Pablo sempre com incríveis ideias para os nomes. Eu achei muito bom esse nome mesmo. O tema do programa de hoje, eu tô me sentindo muito dona desse programa, velho. Olha, Betina, que é minha sócia, tudo que ela mais quer na vida é fazer um podcast, assim, da crioula, sabe? Então eu já tô dando uma treinada. O programa de hoje, ele versa sobre o tema Vidas Negras na Nutrição. Por quê? Por que a escolha desse tema? Porque somos 3 mulheres negras, 3 corpos negros que passaram pela experiência, né, da graduação, da universidade, com histórias diferentes em instituições diferentes, né? A gente tem aqui tanto quem se formou em instituição pública quanto quem se formou em instituição privada. E aí poder compartilhar um pouco de como que se deu, como que esse tornar-se negra dentro dessa perspectiva sociológica, antropológica, né, dentro dessa perspectiva de que o racismo estrutural, ele nos mostra que nossos corpos são negros muito antes da gente reconhecer que peso é esse sobre as nossas vidas, né? Então, eu acho que uma primeira pergunta, uma primeira questão pra gente é isso: como é pra gente, com os olhos de hoje, olhar para esse passado? Vocês tinham dimensão que vocês viviam num sistema estruturalmente racista e que a existência de vocês no corpo universitário já era resistência? Vocês tinham essa percepção, essa força motriz, assim, na graduação? Eu não tinha. Eu confesso que eu, Bruna, tenho desenvolvido isso, assim, mas ao longo da graduação não era uma discussão que eu pautava, né, o ser mulher negra. Como é isso para vocês? Bom, eu vou falar também que eu não tinha essa consciência. Na verdade, isso foi essa tomada de consciência, esse despertar para mim foi bem há pouco tempo, assim. Na verdade, foi quando eu entrei no mestrado que eu comecei a me dar mais conta dessas questões do meu corpo como mulher negra, porque eu sempre me dei conta do meu corpo enquanto mulher, mas como negra demorou um pouco para eu perceber. E por mais que tivesse sempre essas discussões de racismo em outros espaços dentro da faculdade, isso nunca foi colocado. O que eu comecei pro final da faculdade me dar conta um dia, porque uma pessoa me perguntou falando, e eu me dei conta que eu nunca tive um professor negro na graduação. E isso foi quando começou um movimento de me despertar, que eu comecei a olhar para o lado e ver que era sempre eu ou mais um negro dentro da faculdade, que era o curso de nutrição na UFRGS fica dentro da faculdade de medicina, e eu comecei a me dar conta que esses espaços eram ocupados por poucas pessoas negras, né? Como professores, eram poucos os convidados, além de não ter docentes, quando tinham convidados eram poucos. E foi aí que eu comecei a me dar conta um pouco, mas dentro da nutrição ao longo a gente nunca teve esse debate, eu nunca me dei conta do quanto eu, como mulher negra, era uma exceção ali dentro, mesmo numa faculdade que tinha uma política implementada de ações afirmativas. Sim. Marina, como é para ti essa experiência? A minha experiência foi um pouquinho diferente na faculdade, desenvolvendo essa consciência de se enxergar enquanto uma mulher negra, né? Desde o início já fui percebendo algumas coisas onde eu não era contemplada e consegui já ter aliados desde o início, né? Aliados de outros cursos, professoras que tiveram esse olhar, assim, de me enxergar enquanto uma estudante negra mesmo, né? Perceber que tinha outras pautas aí que eu não estava sendo contemplada em várias áreas ali dentro da nutrição. E perguntavam como eu me sentia sobre isso. Isso logo de início, assim, praticamente no segundo semestre. No segundo semestre, onde eu fui bolsista de uma professora da biofísica,
a professora Kátia Valença. Ela nem dava aula para o curso de nutrição, mas precisava de uma bolsista da nutrição. E nisso ela me olhou, tinha eu e mais uma amiga concorrendo nessa vaga. No fim, a amiga desistiu e eu fiquei com essa vaga de bolsista, que é sobre uma bolsa de extensão, era uma bolsa de extensão, né, um projeto de extensão de saúde para quilombola. E nisso eu vi que essa professora ficou muito feliz porque ela sentia que precisava de pessoas como eu para fazer parte, né, pensando bem na questão da cor mesmo, né, da comunidade quilombola, que conseguia se identificar ou traçar uma melhor possibilidade de diálogo quando tem uma estudante no meio do projeto, né? Então, essa coisa de se enxergar também do outro lado da moeda. Eu enquanto mulher, estudante, prestando um serviço para a comunidade, né? Tá nessa outra ponta. Então, já no início, eu comecei já a me envolver, a procurar outras pessoas negras que estivessem dentro da universidade. Na minha turma, eu não sei dizer quantas pessoas negras tinham, eu considerava eu e a Paty, e aí com o tempo eu fui desenvolvendo toda essa questão do colorismo do Brasil, e percebi que tinha mais pessoas negras de tom de pele mais claro na minha turma, mas que também tem toda uma questão que não vou entrar muito a fundo, sobre o quanto elas se enxergam enquanto pessoas negras. Então, para mim era muito confuso, né? Quantos negros realmente tem nessa sala? Somos 2 ou 4? Né? E isso era algo que eu não tinha, enfim, esse amadurecimento para questionar se você se considera uma pessoa negra, enfim. E era algo que eu vi que batia muito forte em mim. Eu não, como é que eu posso dizer? Às vezes eu me sentia sozinha nessas questões, nessas pautas raciais, mas também não queria condenar as outras pessoas pretas do curso de nutrição a estarem nessa militância, nesse ativismo o tempo todo, sabe? Era difícil. Marina, a gente vai continuar muito conversando sobre isso, porque assim, eu quero muito dizer que eu estava num outro lugar na graduação e que talvez tu é uma exceção que tu acabou de dizer, de entender outras colegas negras que talvez não tinham o mesmo reconhecimento que tu, porque isso lamentavelmente, ou pelo menos nas experiências que eu tive, é a exceção da regra, sim. Uhum. Ou é um preciosismo do movimento negro, um preciosismo no sentido de que é muito pesado carregar toda essa lucidez, tu ter que te reconstruir, né? Reconhecendo que tu vive numa sociedade extremamente racista e pra ti pra mim, né, que por muito tempo achava que não tinha tido muitas situações racistas com os filtros que eu tenho hoje, com a compreensão de mundo que eu tenho hoje, meu Deus, é muito resistência eu estar existindo, sabe? É muita resistência de verdade, porque com essas lentes de 2020 eu consigo ver que foi um percurso que, se eu tô viva hoje, eu tava conversando com a minha sócia sobre isso, é um fórceps social, né? É um furo, é um hackeamento de um sistema que é projetado para matar qualquer corpo negro. Exato. Qualquer corpo não branco. Eu sentia que era muito desafiador, não quis largar essas pautas de mim, mas via o quanto era delicado, eu não podia cobrar da minha outra colega essa percepção e entender que cada um tem seu momento, né, essa sua fase de despertar. E essa consciência que já estava lá mais à frente não significa que todos os meus colegas já tinham esse compreendimento, mas eu sentia que se sentiam contemplados nas pequenas conquistas, assim, sabe? Como, por exemplo, tinha uma colega Patrícia, chamada Patrícia, e sempre ali comigo, e que ela escolhia por vezes estar de fora desses assuntos, porque falar de racismos e perceber que se encontra num sistema assim, por vezes é muito doloroso, né? Então é uma forma de proteção, às vezes a gente não quer lidar, sabe, tem momentos para pensar sobre isso, assim. E aí com ela eu percebia que toda vez que entrava uma pessoa negra na sala, a gente se olhava. Então nesses pequenos detalhes eu encontrava essa parceria. Ela não estava em todas as rodas de conversa comigo, nas palestras, mas nesse olhar que a gente se conversava, assim, de
nossa, chamaram um convidado negro, agora eu vou ouvir essa aula. Então a gente sentia até mais à vontade e mais gana para prestar atenção. E eu tava te escutando e tava bem emocionada, porque é muito... tu tava num lugar de fala, num lugar de vivência, na mesma faculdade que eu tava, numa época que a gente estava juntas, e eu não me lembro de termos nos cruzado, mas como essa experiência, tava pensando, foi tão diferente para nós, né? Para nós duas, porque para ti isso sempre foi uma coisa muito intrínseca, né? Tu estava falando antes que tu veio já de uma criação, de uma consciência já desde pequena, então isso foi sempre para ti de dentro para fora, né? E para mim isso já foi de fora para dentro. Eu tive que começar a ter uma visão crítica, a me situar num espaço para conseguir olhar para dentro e ver questões. E ver questões que muitas vezes eu ignorava por estar numa bolha, onde eu tinha dificuldade muitas vezes de admitir que certas situações estavam acontecendo, sim, por eu ser um corpo de uma mulher negra naquele espaço. Então muitas vezes a gente cria meio que um casulo para não enxergar e querer tocar a vida e não tentar ficar olhando para isso. E agora eu tava escutando tu falar, eu digo, nossa, a gente teve tanto tempo as duas, né? Como é que eu não me cruzei contigo antes? E eu também, muitas vezes, quando eu cheguei, que eu saí da faculdade de nutrição e eu fui pra pós, eu tive, assim, um grande choque. Porque eu fui para uma pós na área da educação, então eu tinha diversas pessoas de diversas áreas, principalmente das humanas, e tinha a presença dessa discussão era muito forte lá dentro, era muito vívida, era quase assim, sabe, a gente sentia, e eu estranhei muito, e eu me sentia muito um peixe fora d'água, porque eu não sabia nada, eu não sabia de autores, eu não sabia das discussões, e tinha um movimento muito forte, o movimento negro dentro da Faculdade de Educação da URGS era muito forte, é muito unido. E eu me lembro que eu me destoava, porque eu era a única de cabelo liso, porque eu era a única que não sabia do que eles falavam. E aquilo, no começo, meio que me irritava. Eu digo, que tanto eles falam disso o tempo todo, tem tantas outras coisas acontecendo. Mas depois eu comecei a me dar conta que tudo que eles falavam era o que eu vivenciava. Muitas vezes eu não tinha me dado conta. Então eu tive um choque muito grande quando eu saí da faculdade e fui para uma pós-graduação, e com um movimento tão atuante, com uma política que estava sendo instaurada também de políticas afirmativas. Eu fui da primeira turma de políticas afirmativas da Faculdade de Educação. Participei do primeiro processo, primeiro edital. Tanto que a gente estava escrevendo um livro, a gente teve que parar de escrever o livro sobre a nossa vivência como a primeira turma. E eu tive muita dificuldade, assim, confesso, de me encontrar com outras pessoas negras debatendo isso, porque eu nunca fui acostumada a ter pessoas negras debatendo isso comigo, sabe? Isso sempre foi uma questão que para mim sempre passou batido, assim. Então, para mim foi de fora para dentro e foi bem doloroso, eu confesso, assim, me dar conta de algumas coisas. Eu fico pensando o quanto não é doloroso para todo mundo em qualquer momento, né? Porque o racismo, ele é esse fenômeno que desumaniza os nossos corpos em qualquer segmento que tu tá. E a gente passou por um caminho de formação extremamente branco, né? Extremamente elitista. Quem são as pessoas que se constroem socialmente em cima dos nomes das profissões, né? Por exemplo, quando a gente pensa um médico, será que a gente pensa num médico sendo negro? Será que quando a gente pensa nutricionista, a gente consegue vir a imagem de um corpo negro? E para mim, eu acho que eu sou um híbrido, assim, né, entre a história da Aline e a história da Marina, e talvez, enfim, cada uma possa contribuir conforme achar melhor dentro dessa temática, né, de que as nossas vidas na nutrição,
a minha família, ela é uma família bastante emancipada. E quando eu falei no início do programa que é como se fosse um fórceps social, é porque eu me vejo numa caminhada de reconhecimento de mim enquanto uma mulher negra, e esse movimento ele vem crescendo muito depois do que eu me formei, assim, né? Acho que a partir de 2014, assim, que eu comecei uma amizade muito próxima de uma mulher negra que é psicóloga e minha amiga, minha irmã, que é a Lisiane Guedes. E ela era uma pessoa super participante na URGS, no movimento negro, e ela teve uma outra caminhada, né? Então a gente percebe a pluralidade das existências negras, assim, na cidade de Porto Alegre, né? Porque não sei se vocês nasceram em Porto Alegre, mas eu nasci em Porto Alegre, estudei em São Leopoldo, e, bom, as minhas vivências fazem com que eu me aproxime da Lisiane, a Lisiane se aproxime de mim, e as nossas caminhadas estavam sendo aparentemente diferentes. Era muito difícil conversar com a Lisi, não porque era difícil só para mim, era difícil para ela também, porque ela estava num movimento de estar ombro a ombro e querendo me dizer assim, irmã, olha, faz o recorte de raça, pelo amor de Deus, sabe? Ela ficava caminhando com meio, assim, eu tô falando de forma simbólica, né? Mas ela ficava com um espelho na minha cara para que eu me visse negra. E aí, como isso vai acontecendo dentro de mim, né? Até o ponto de que a gente está em 2020 e eu só reconheço uma situação explícita de racismo que meu corpo sofreu em 2013, eu tô sentindo as marcas agora, 7 anos depois, sabe? Então não é porque não existia racismo, o racismo já existia, ele imperava sobre mim, mas eu achava que aquilo fazia parte do pacote de ser militante, de ser ativista, porque as pautas, as agendas da população negra, elas vão se apresentar para mim muito mais forte a partir de 2016, quando eu vou morar em Brasília, que o contraste social e o contraste racial, ele é mais explícito do que em Porto Alegre, porque em Porto Alegre, tu vive numa educação embranquecida, eu pelo menos, né, mas a minha vivência era branca, era muito branca. Sim, muito. Né, as pessoas ao meu redor, e a gente não pode desconstituir isso quando a gente entra na graduação, porque isso também vai nos dar a forma de performar no período da graduação, né? Lembrando que a gente está num estado mais racista do país, né? A gente mora na capital do estado mais racista do país. Então, faz todo sentido a gente ter essas vivências brancas e parece que, por vezes, por uma questão estrutural de sistema, nós somos empurrados a conviver mais com pessoas brancas e eu acho estranho esse termo se embranquecer, mas no sentido das nossas referências, porque no momento que as pessoas têm oportunidades, elas nos colocam no nosso lugar, né? Tipo, você não é branco. Exatamente. Exatamente. Tu tá muito certa. E a gente se acostumou muito também a não nos ver em certos lugares. Então, muitas vezes a gente entra em certos espaços, a gente ocupa certos espaços e está só nós lá. E isso acaba sendo normalizado, como se ter uma pessoa negra dentro daquele espaço, ok, já está representado. Uhum. Então a gente muitas vezes ocupa um lugar e para muita gente, olha, ali é uma vitória. E eu falo, não é uma vitória, vitória vai ser quando tiver mais de mim ali dentro. Porque sim, a representatividade não é só representações, é também essas ausências, essas descontinuidades. Então, muitas vezes a gente vai para lugares onde só tá aquele corpo de uma mulher negra, de um professor negro, e aquilo parece ser tão normal, ser tão... A gente acaba normalizando tanto, é tão estrutural que a gente acaba olhando para esse espaço e achando normal aquela cena.
porque realmente a gente vem de uma estrutura, principalmente aqui do Rio Grande do Sul. Eu, quando eu era criança, eu morei uma época em São Borja, numa cidade do interior, e eu tive que voltar porque nós éramos os únicos negros que tínhamos num bairro, assim. E foi muito traumatizante, porque eu me lembro de eu sair e as pessoas apontavam para mim. Então a minha mãe não descia mais com a gente, nem comigo, nem com meu irmão. E o meu pai, ele sempre dizia que a gente não tinha que dar bola com aquilo, e eu meio que enraizei isso na minha cabeça, que eu não tinha que dar bola se eu era a única negra naquele espaço. Então eu cresci num bairro que era um bairro de muita gente branca, eu estudei numa escola que tinha também muita gente branca, e geralmente eu era a única negra no corpo de balé, eu também era eu e mais uma negra e 30 alunas brancas, e eu acabei sempre achando muito normal eu ser a única negra naquele espaço, ou ser eu e mais uma. E quando eu entrei na faculdade de nutrição, não sei se a Thay vai se lembrar, em 2015, 2011, quando eu entrei, entramos eu e mais uma colega, nós éramos as duas negras naquela turma de 30 que entraram. E eu me lembro que depois ela acabou desistindo mais pra frente, ela não conseguiu, ela tinha muitas dificuldades, e uma das dificuldades dela também era a questão de cor. E hoje em dia, quando eu olho, penso, porque eu era uma das mais velhas da turma quando eu entrei, fico pensando, meu Deus, por que eu não conseguia ajudar ela com isso? Porque eu não conseguia lidar e também não conseguia ajudar ela, e ela desistiu muito pela essa questão também de cor, de não conseguir se encontrar dentro da nutrição, se olhar dentro da nutrição. E eu era uma pessoa negra ali junto com ela, ela se colou em mim, eu me colei com ela, e eu estava impotente, totalmente impotente de ajudar ela, né, a dar força, assim. Eu fico pensando que sim, assim, a gente precisa de uma rede de apoio muito grande para se manter na universidade. Então eu penso que tu ter existido na vida dela foi extremamente importante, ainda que não o suficiente para mantê-la na universidade, no espaço em que ela queria estar, se ela queria estar, no sentido de que muitas vezes a gente não tem escolha. Tu precisa de uma rede de apoio para te conseguir te deslocar até a universidade, para te conseguir ter alimentação todos os dias, para te poder estudar, para te poder, né, não sei vocês, mas eu trabalhei e estudei todos os 5 anos e meio da graduação, eu não tinha opção de ficar só estudando. E eu participava do movimento estudantil. O meu ativismo estudantil, ele começou com o Versus, que é Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde. E é muito louco isso. Eu queria ter falado isso na outra vez que eu falei, mas eu sempre acabo abrindo um parênteses que eu não termino os meus raciocínios. O que eu queria dizer é que mesmo quando eu falo sobre um processo de embranquecimento, eu concordo muito contigo, Marina, que é na perspectiva, na criação de possibilidades, né? Eu acho que viver num espaço em que tu é a única ou uma das únicas pessoas negras, corpos negros, que tu é a exceção da regra, eu, pelo menos, na minha vivência enquanto um corpinho negro, em todo o povo negro que existe em diáspora nesse país, o que eu quero dizer é que eu aprendi com os meus pais a ter uma autoestima tão grande que em vários momentos as pessoas se sentiam na liberdade de bater o quanto fosse preciso. E eu cresci num lugar, numa família materna com 8 mulheres que precisaram ser muito fortes durante a vida inteira para conseguir dar conta de sustentar uma família, vários filhos. A minha avó, ela teve 15 filhos, não sei quantos netos, quase 40, 50 netos eu acho que a minha avó teve. Já estava nos bisnetos quando ela virou uma ancestral espiritual.
E quão louco pensar que a fortaleza dessas mulheres fez com que eu também fosse uma mulher extremamente forte, no sentido de apanhar e deixar pra lá, entendeu? Viver as situações e deixar pra lá. Não teve algum gatilho que me aproximasse de uma discussão negra, né, epistemologicamente falando, de uma construção de conhecimento negra, que foi acontecer na minha vida, começou aos 23 anos. Começou numa camada mais externa de mim, que era a estética, né? Então, em 2012, 2013, quantos anos? Deve ter sido mais ou menos isso, quando eu achei, pelo prisma da igreja, e aí eu tô querendo trazer esse elemento para mostrar a pluralidade de possibilidades de vidas negras que existem numa única cidade, quanto mais no país, né, a diversidade, quando a gente está falando de racismo, a gente está realmente falando de um processo que desumaniza, porque coloca todo o corpo negro dentro de um mesmo saco a ser desprezado, subalternizado, hipersexualizado, extremamente cobrado. Tipo assim, salve-se quem puder! Só que chega uma hora, pelo menos pra mim, que eu comecei a escutar muitos gritos de salve-se quem puder. E é uma multidão gritando salve-se quem puder. E eu também estava gritando salve-se quem puder, por mais que nem eu mesma me escutasse. Isso é muito bizarro. Isso é uma coisa que, gente, é complexo. Eu tenho dois pontos aqui que eu consegui pegar de vocês. A parte dessa questão do apoio, do acolhimento, né? Nossas histórias, elas são bem diferentes e eu acho que a gente tem que agradecer muito e comemorar muito, porque a gente concluiu o curso, né? Mesmo com certeza. O que já é uma vitória para nós enquanto mulheres negras. É isso, a gente precisa dizer, nós terminamos. Nós passamos isso aí. Somos nutricionistas. Não, é verdade, isso aí, ok. Mas que me chamou, não, muita coisa me chamou atenção na fala de vocês, mas pegando aqui uns pontos sobre essa questão do acolhimento, foi algo que eu tive assim na faculdade, passei por algumas dificuldades sobre me situar e me enxergar nessa profissão, sim. Não é à toa que a parte que eu mais me identifiquei foi a parte social, foi onde eu vi a brecha também de falar um pouco mais sobre as pessoas negras, as pessoas não brancas no geral, né? Porque eu sentia que a pauta era sempre em cima das necessidades de pessoas brancas. Nunca se fazia um recorte da questão dos índios, das questões dos negros. Uhum. Então, nessa parte do acolhimento eu encontrei muito em outros cursos, como da psicologia, isso na URGS, né? Só para citar a galera. Psicologia e na Fabico. Acho que foi os pontos onde eu mais encontrei pessoas negras, entre outros coletivos, enfim. E aí fui fazendo uma rede de amigos. Por mais estranho que pareça, foi o momento da minha vida mais negro para além da minha família. Foi na faculdade. Foi fora no meu curso? Foi fora no meu curso, mas eu catei todas as pessoas negras possíveis da faculdade. Por vezes também meu rendimento caía, porque eu procurava cuidar bem mais dessa parte, assim, de se entender enquanto uma estudante negra e ver as minhas necessidades, algumas coisas que não estavam sendo atendidas, tentando entender até que ponto era uma culpa minha ou era uma falta de responsabilidade da universidade garantir essa assistência estudantil. Então, às vezes foi bem difícil assim para mim, porque eu me deslocava um pouco do curso, já que não tinha essa pauta dentro do curso. Eu procurava em outros cursos que já estavam se movimentando, estavam mais à frente. Então foi. Que bom. Eu tive bom. Então eu tive uma experiência onde ficou mais óbvio, né, do que já era, que não era um interesse a nível estrutural de organização, né? Não era uma pauta de fato. Eu posso falar nomes aqui? Não era bem uma pauta em questão da Congrade, né? Do nosso curso. Só para fechar ali na questão que eu falei de 2 pontos, se não me esqueço, que é essa questão da rede de apoio pela família, né? Nossas famílias realmente foram muito fortes, assim,
essa rede de apoio familiar, também pensando que a maior parte da população negra vive numa situação de pobreza, de extrema vulnerabilidade, então nós também fazemos, acho que, muita exceção nesse caso. Né? Então eu sou muito grata pela rede de apoio que eu tive da minha família, principalmente. Só agora, fazendo essa cena que tu falou da universidade. Agora eu vou contar rapidamente, é um ponto que eu tinha anotado. Eu tive uma experiência de ser presidente do Centro Acadêmico de Nutrição, certo? Eu também! Olha só! Isso é ótimo. Mais cotovelo! Nossa, pois então. E aí, ali eu vi a esperança de me situar, mesmo sendo a única pessoa negra da chapa, de trazer essa pauta à tona, né? Mas eu também entendia que era importante trazer, assim como o início, né? A gente tem que pensar nisso. Quando a gente nós somos uma num lugar só, a gente não tem como dar conta de todas essas demandas. Nós estamos formando em nutrição, não em psicologia, ou enfim. Exato. Então, são pautas realmente muito mais profundas que a gente não dá conta, mas a gente pode fazer essa abertura e trazer outros profissionais que estão mais a par dessa situação. E a minha expectativa e esperança era essa, trazer outras pessoas que já estudam essas questões no meio universitário, do espaço. Mas, porém, foi um tanto frustrante, né? Resumindo, assim, a obra, na época, foi em 2017, a minha chapa, no caso, a maioria estava para se formar, nós não éramos muitos, tínhamos muita boa vontade, boas ideias, mas na prática não rolou muita coisa, assim, eu saí bem frustrada, justamente porque eu estava com esse título de presidência, que eu recusei até o último, mas eles achavam que era importante justamente por ter uma presidente negra, aquela coisa do símbolo, né? E a gente dizia que teria uma direção, assim, horizontal, né? Não seria aquela hierarquia, assim, um acima do outro, que nós estaríamos juntos. Então fui, né? E nada. E aí... Que na hora de ter comando preto, daí é horizontalidade, daí é cocriação, daí é coautoria. É muito difícil, né? Receber demanda de corpos negros. Eu entendo, Marina. E aí ficou um peso, né? Mas eu sou grata pela boa vontade, mas na prática a gente se iludiu muito, né? Cada um tinha suas demandas, seus afazeres. A maioria se formando justamente naquele ano. Inclusive eu tive que trancar, né? Era para eu me formar... Então, em 2017, me formei em 2018. E aí, fiquei com esse pepino. Eu também atrasei minha formatura por causa do movimento estudantil, não quero dizer. Aí eu fiquei com esse pepino pra mim, iludida. E por alguns momentos, vários, eu acabei indo representar esse como centro acadêmico nos lugares, enfim. Algumas vezes eu sempre situava a Mariana Robinho, já vou agradecer a minha colega, que estava sempre no meio desse movimento estudantil e político, né? Estava mais a par da situação. O que acontecia por vezes, a sensação que eu tinha, né? Primeiro que no início, quando a gente ia junto, não se tinha essa expectativa de que eu fosse a presidente, né? Seria eu presidente e a Mariana era a vice. Não era um susto toda vez que, né, Marina presidente, como assim? Pelo estereótipo que nunca esperava. E participando de algumas reuniões da direção ali do curso de nutrição, eu percebi o quanto o núcleo estava desatualizado quanto ao perfil estudantil, né? Achando que era um curso ainda extremamente elitizado e não olhava para aqueles que estavam passando algumas necessidades. Não só em contexto racial, de classe, enfim. Uma galera, com o tempo, fui descobrindo que usava todos os auxílios da URGS, que eu não era a única. Que essa é uma coisa que poucas pessoas falam. Eu falo horrores, eu falo hoje. Quando eu vejo principalmente o pretinho entrando na URGS, eu digo, tu já viu o edital de assistente estudantil? Tu já viu tudo que tu pode... né? Porque isso não é algo que é nos dito quando a gente entra na faculdade. Então eu digo pra todo mundo que eu conheço. Que assistente seus direitos, enfim. Não precisa sofrer assim à toa. E aí eu percebi que os professores não estavam muito à parte do seu atual perfil, né? Que não se trata de um curso mais só elitizado, né? Por vezes eu fui questionada por que eu não ia em tal aula. Eu disse, professora, eu passei para a citação, tá, gente? O RU fechou de última hora, eu tive que voltar para casa para almoçar. E eu moro a 1 hora da faculdade, ainda moro no mesmo lugar, né? Então eu resolvi voltar, porque eu sabia que tinha todo um dia pela frente, enfim, não consegui grana, tinha vergonha de pedir pros colegas, como assim, né? O professor falando, mas são R$7 um sanduíche. O RU 1,30, eu tava preparado para 1,30 do RU, né, gente? Nem 1,30 porque eu conseguia o auxílio ainda.
Então, enfim, essas situações, enfim, que me pegaram, assim, que eu sentia uma falta de empatia, era sempre uma cobrança do porquê você não está ali, não uma pergunta mais profunda, assim, sabe? Como se fosse uma falta de interesse, não uma questão de condições. Sim. Então, enfim, aí eu passei por essa situação da presidência. Tive situações também onde, vou pontuar rapidamente, mas que me marcaram, assim, de uma forma negativa e positiva, né? Foi uma situação onde eu peguei a impressora do centro acadêmico para consertar, meu pai conserta máquinas, né? E depois uma das seguranças comentou com minha colega que uma moreninha tinha saído com a impressora, né? Dando a entender que, né, como assim, que ela tá saindo com a impressora? E aí minha colega comentou que não, ela é presidente, foi assinado, foi autorizado, enfim. Eu não estava muito a par da questão de patrimônio da faculdade, que não, às vezes não podem sair de lá. Voltei com a impressora e isso me deixou bem mal, assim, por essa suspeita, né, de furto, de roubo. Sim. E sendo que meu pai, negro, homem negro também, registrou toda a identidade dele, se fosse caso de roubar, ele não ia, enfim, fazer isso. Então foi uma situação que me marcou muito, foi onde eu também recorri a políticas de ações afirmativas, sabe? E pro DETS, né, pro departamento, onde eu fiz a denúncia e nunca mais apareceu essa segurança. E a situação que eu acho que eu levo como algo positivo, que apesar de toda a minha frustração de não conseguir fazer tudo que a minha chapa propôs naquele ano, é porque eu pude passar a bola para a Aline, também chama Aline, que a Aline foi a presidente no ano seguinte do centro acadêmico e ela conseguiu se encontrar numa chapa que conseguiu fazer acontecer, tinha pernas e braços para isso. Então, ela conseguiu fazer muita coisa no ano de 2018, foi drástica a diferença do centro acadêmico. E eu fico muito feliz por ela estar nessa simbologia de presidente, porque essa coisa de dar um peso, assim, porque parece que você não pode errar. E eu não queria dar esse braço a torcer para que falassem que, nossa, agora que a gente tem uma presidente negra, não evoluiu, sabe, centro acadêmico, certo? Sabe? Esse era o meu maior receio, assim. Então, poder passar a bola para a Aline e falar para ela a realidade do que ela realmente precisava para encarar essa situação me deixou muito feliz, assim. E ela que fez parte também na minha formatura, ela fez parte da mesa, né, daquela mesa cerimonial, só ela de pessoa preta, e ela ainda era a presidente do centro acadêmico. Isso para mim foi muito importante, porque eu já estive naquele lugar que nem ela no ano anterior e ela estava lá comigo. Era isso que eu queria fechar. Esse pioneirismo, né, que a gente sempre tem que estar quebrando essas barreiras de sermos muitas vezes os primeiros a ocupar alguns lugares, muitas vezes os primeiros e os únicos, porque depois outras pessoas não permitem que a gente retorne. Isso por muitas vezes me causou muito medo, né? O ponto de, como tu disse que tu não queria, muitas vezes não queria ser a presidente e acabou cedendo, eu também muitas vezes me neguei, porque isso traz um peso pra gente que não é dado para quem não é branco, exatamente. E eu voltei à URGS depois que eu me formei 2 vezes como convidada para dar palestra, para conversar, na verdade, sobre o meu trabalho do mestrado. A professora Raquel Canuto me convidou para aula de ética. Eu fui em 2018, logo que eu estava no projeto ainda, que eu tinha recém-qualificado, e retornei o ano passado. E aí ela me convidou para mim ir, né? Eu fui as 2 vezes. Primeira vez eu fui durante o mestrado, eu fui depois que eu defendi a minha dissertação. Ela me chamou para me mostrar os resultados e tal da aula de ética. Ela fez uma aula inaugural. A primeira aula que eu fui tinha pouquinha gente, assim, tal, era num lugar menorzinho. Daí a segunda já foi num lugar maior. Eu já entrei, já fiquei assim meio assustada porque tinha bastante gente, né? E eu digo, mas tudo bem, né? Uma coisa que eu domino, e fui falar um pouco do meu mestrado, enfim, do meu projeto com os corpos gordos e tal. E eu fiquei muito feliz que tinha bastante meninos, que na minha época não era comum, tinha outras pessoas negras também, assim. E aí, quando eu terminei, a gente terminou de conversar e tal, e eu agradeci a Raquel e tal, eu tava saindo, tava ali arrumando as minhas coisas pra passar pela catraca, me veio uma menina que eu não sei quem é. E ela veio e disse assim, ela assim, eu fiquei tão feliz de ver uma pessoa negra, uma nutricionista negra com mestrado falando aqui. Ela assim, porque eu nunca tinha visto uma nutricionista negra com mestrado, eu nunca tive aula. Ela assim, eu fiquei tão feliz, eu tirei foto e mandei pra minha mãe.
E aquilo, assim, me tocou, assim, de uma maneira, sabe? Me tocou muito fundo, e ela me deu um abraço, me agradeceu, e eu que agradeci ela, assim. Ela, assim, ai, é bom, ela, assim, porque a gente precisa se ver. Ela disse dentro do curso, não só como aluno, mas a gente quer se ver como professor, a gente quer se ver em outros cargos, né? E aí eu saí dali, assim, também mandei mensagem pra minha mãe contando, super emocionada, né? E eu disse pra minha mãe, nossa, quantas vezes eu dizia pra ti que eu nunca tinha contato, nunca ia tinha jornadas, dificilmente ia um palestrante negro falar nas jornadas, tinha semana acadêmica, dificilmente ia um convidado negro fazer os minicursos, alguma coisa, disse pra minha mãe. E eu fiquei tão feliz que para aquela menina eu consegui por 1 minuto ser aquilo ali, né? E me deu medo aquele pioneirismo, mas ao mesmo tempo me encorajou a seguir assim, porque muitas vezes a gente é obrigada a se ver. Eu sempre dizia que eu não levantava essas bandeiras, que eu não era ativista, até tu ser obrigada a ser, né? E a tua presença já é tudo, né? Exatamente. E eu, logo que eu me formei, eu fui começar a trabalhar, e aí aquela coisa de tu não sabe o que tu quer fazer. Na verdade, tu sabe o que tu quer fazer, mas tu precisa de dinheiro. Então, tu acaba aceitando aquilo, o que te oferece. Então, eu fui trabalhar em alguns restaurantes, fui fazer outras coisas, que era o que eu sempre tive experiência. Sempre trabalhei com o embora eu não goste, mas sempre trabalhei, que é o que aparece. E por diversas vezes eu me lembro da situação de chegar nos lugares e pedirem para falar com a nutricionista. Porque... É que isso é uma piada muito interna da categoria, né? Eu acho que se alguém que não é da nutrição escuta, não sabe o que é a UAN. Sim, a Unidade de Alimentação e Nutrição. E geralmente é um lugar que tem, mais oferta de emprego. Oferta de emprego para quem não tem experiência aí também te sugam a alma, né? Leões, tu trabalha 1000 horas por dia, ganha muito, geralmente ganha menos do que o piso, porque tu tá começando a querer experiência, então tu te submete. E aí tu meio que vira um burro de carga, assim. Mas eu trabalhei uma época e eu me lembro de várias vezes... chegavam os fornecedores, eu tinha alguma reunião, e aí eles pediam assim, chama nutricionista. E aí vem essa pessoa com 1,50 de altura, né, pretinha, miudinha, claro que agora depois da quarentena não sou tão miúda, mas eu era bem miudinha, com um jaleco sempre que eu tinha que mandar reformar, porque ficava tudo grande em mim. E aí eu dizia assim, aí ou eles diziam assim, não, a gente quer falar com a nutricionista, não com a estagiária, ou não com a técnica, sempre. Meu Deus. Eu era técnica ou eu era a estagiária. E eu dizia, não, eu sou a nutricionista. Aí eles olhavam pra mim, e tinha sempre a técnica que era a outra, e muitas vezes eles diziam, olhavam pra ela, olhavam pra mim, não, mas então uma vez um fornecedor falou, então tu pode chamar a outra. E eu digo, não posso, porque quem tem que assinar e quem tem que verificar sou eu. E foi nessas pequenas coisas, no começo da minha vida profissional como nutricionista, que eu comecei, desses tapinhas que a gente vai levando na cara, e a gente vem levando a vida toda desde criança, e aí tem uma hora que tu já tá na fase adulta, que tu diz, não, eu não vou mais aceitar esse tipo de tapa na cara. Agora... Sim. Entendeu? Eu não preciso mais aceitar. A gente nunca precisa, mas a gente aceita. Eu digo, agora eu não vou mais. E aí foi quando eu saí do serviço, porque eu percebi que sim, tinha dentro de onde eu trabalhava uma hierarquia da onde a outra técnica, que era branca, mas estava há muito tempo, então ela que podia decidir. Então as pessoas acabavam tudo recorrendo a ela e não a mim. Então eu não era necessária. E fui procurar uma coisa para fazer e acabei indo pro mestrado. E dentro do mestrado, assim, quando eu cheguei, eu era um ET dentro do mestrado, porque eu era a única de cabelo liso dentro da FACED. A única, assim. Então, todo mundo sempre me olhava estranho, assim, né? E aí, tinha muita gente de vários lugares estudando lá, de vários lugares do continente africano. Então eu conheci pessoal de Guiné e tudo. E teve um menino que falou pra mim, por que tu te veste que nem uma pessoa branca? Uau. E aí aquilo eu fiquei assim, como assim eu me visto como uma pessoa branca? Ele, porque você não tem nada de negro, você usa umas roupas diferentes, você tem um cabelo liso.
Qual é o seu lugar? Qual lugar que você quer ocupar? E isso também foi um daqueles tapas que ainda mais vindo de uma pessoa negra, que me acordou. E aí foi quando eu comecei toda uma mudança de procurar saber um pouco mais da minha ancestralidade, de começar a querer ler autores negros, de conhecer o movimento negro, de conhecer a interseccionalidade, que eu acho que é uma coisa que até eu trouxe um pouco para dentro da nutrição, quando eu falei com a Raquel, sobre essa interseccionalidade de olhar para diversos corpos e perceber que muitas vezes a gente defende um e oprime o outro. Exato. Que é o que acontece muitas vezes da interseccionalidade dentro do movimento feminista, nasceu exatamente disso, porque o movimento feminista era de mulheres brancas, mas que oprimiam as mulheres negras. Falava sobre as demandas de mulheres brancas. As demandas, exatamente, e os corpos negros, né? Sim. Quais corpos que devem ser libertos? Para quais corpos que a gente quer liberdade? Para quais corpos que a gente quer ativismo, né? Então, conhecer essas coisas dentro da faculdade de educação me mudou muito. Mudou o meu processo de aceitar meu cabelo e perceber que não, meu cabelo não era duro e que eu não precisava ter um cabelo liso para ter cara de nutricionista, porque eu ainda tinha muito isso, né? Mas ninguém vai querer uma nutricionista com esse cabelo. Ou não vai ter Depois eu descobri que eu tinha um outro problema quando eu trabalhei em work, eu não tinha touca pro cabelo crespo. Porque as toucas deixavam o cabelo crespo uma coisa. Eu usava 2 toucas na época das tranças, era um desafio. Eu ia dizer, usar uma só, eram nossa, não, de duas toucas, gente, duas até toucas. Isso, gente, tudo isso dentro da nossa profissão parece coisas tão pequenas, mas como isso nos trazem problemas. Uma touca de cabelo, me lembro que eu trabalhei... É um não lugar, né? É um não lugar. Ninguém quer que pensa numa touca assim, né? O pessoal da natação já pensou, já adaptou. Tem várias toucas para Black Power, etc. A nutrição não soube ainda, não tive conhecimento. Mas sobre essa questão do cabelo, né? É importante que a gente lembre que a nossa história aqui do Brasil é outra. A gente ainda está meio atrasado em algumas questões. O jeito que o Brasil começou foi muito cruel. Já somos desumanizados desde o início. Pessoas negras foram trazidas para o Brasil, né? Trouxeram nossos povos para cá, nos libertaram sem nada, e faz parte desse processo de branquecimento trazer pessoas brancas com tudo, com terras, né? Eles vieram com tudo, né? Para tentar embranquecer esse Brasil. E na questão do cabelo, a gente está ainda numa fase onde muitas pessoas negras estão se descobrindo. Mas hoje a gente também tem que entender que não dá para sair de uma ditadura para outra, né? Que você pode sim usar o cabelo liso, mas que é interessante que tu se dê essa oportunidade de se conhecer antes do cabelo liso. Só para situar, qual é a idade mais ou menos de vocês? Eu tenho 20. Falou falar 20 e pouco, você não vou nem falar a minha idade. Ai, você não entendeu onde eu quero chegar. Eu tenho 29. Eu tenho 29. Eu tenho 37. Eu tenho 25. Eu não sei pra vocês, mas nessa parte aqui dos 25, dificilmente eu encontro uma menina que nunca não foi lisa, né? Mulheres negras, né? Todo mundo já passou por essa fase de ser lisa em algum momento. Então o Brasil tá nessa fase de dar oportunidade. E olha só que interessante, esse processo do cabelo eu comecei na faculdade, comecei a parar de usar a química, mas porque eu encontrei outras referências que eu digo, olha, eu acho que eu vou experimentar também. Eu peguei bem essa fase da internet, de falarem sobre os nossos cabelos como eles são, né? Como a gente cuida deles, do jeito que ele é, e não modificar. Eu tive que parar de fazer a química. Na verdade, eu comecei a transição por causa da minha filhada, que mora comigo, que eu crio, que vivia querendo fazer chapinha no cabelo. E ela tem um cabelo crespo que eu acho lindo. E aí ela dizia assim, mas se tu alisa, por que eu não posso alisar? Eu quero ser que nem tu. Quando ela começou a dizer que ela queria ser que nem eu comecei a entender que ela não se enxergava dentro de casa. Sim. E aí eu disse, não, mas só um pouquinho, né? Não tem alguma coisa aí que não tá. E aí eu comecei um processo de transição, foi no início do ano passado. E eu vou dizer, ainda é um processo, porque eu ainda tô fazendo as pazes com o meu cabelo. Porque tem dias que eu acho ele maravilhoso, tem dias que eu acho ele horroroso, tem dias que eu olho a chapinha e fico com vontade de passar. Sim. E é um processo porque ele é um cabelo diferente do que eu tive a minha vida toda. Eu tô aprendendo a mexer com ele, eu tô aprendendo a admirar ele, eu tô aprendendo a saber como é que eu ajeito, como é que eu penteio, qual é o pente que eu tenho que usar.
Então, é todo um processo. Imagina, aos 36 anos, ter que descobrir como é que você vai arrumar o seu cabelo, para quem a vida toda arrumou o cabelo sempre do mesmo jeito. Tem muita gente nesse processo aí. Olha, gente, isso aí faz parte do... A gente tá aprendendo muita coisa aqui no Brasil de novo. Eu acho que, nesse sentido, eu agradeço muito a tecnologia e as redes sociais, enfim. Eu hoje me encontro muito nessas plataformas de YouTube, podcast, que eu consigo filtrar melhor que Instagram e etc, né? Mas é ali que eu consigo ver uma referência, né, de uma mulher negra, diferentes, né, referências. Lembrando também que um detalhe, que eu acho que cabe isso para nós principalmente, que o racismo ele é pautado como determinante de saúde. Isso é uma coisa que eu vi, acho que ao longo de toda a faculdade, passando batido. Era um determinante de saúde que a gente nunca discutia. Chega a ser bizarro, assim. De novo, viu o racismo ali e a gente não vai falar sobre isso mesmo, não vamos falar. Falamos como mais um determinante. E nunca saía disso, dessa citação. Mas eu acho também, gurias, que eu acho que os nossos professores, acho que agora, com a exceção da Raquel e mais alguns, mas muitos professores muito antigos da faculdade, eles não estavam preparados para abordar nas suas aulas essas questões da saúde da população negra. Não estavam preparados para lidar com isso. Uma das coisas que a gente discutia muito, principalmente no mestrado, o movimento tudo bem, tem uma política de inclusão, mas como é que além de só botar as pessoas para dentro? O que se faz depois? Exato. Né? O que a gente faz para manter essas pessoas e manter elas assim, seguras, manter elas se sentindo bem? Porque eu, por exemplo, eu entrei pelas ações afirmativas na faculdade de nutrição, mas nunca vieram ninguém da Congrade ou qualquer outra pessoa conversar comigo sobre isso. Eu entrei e saí e passei batido. Nunca fizeram uma pesquisa, nunca preenchi nenhum formulário, nunca falei como me sentia, nunca vieram perguntar se eu tinha dificuldade, entendeu? Eu nunca tive, né? Então, como é que é essa política de inclusão? Os professores não estavam preparados para tocar nessas questões. Nem estão muito Eles interessados também, né? Porque assim, eu penso também que eu penso muito na construção da faculdade pelo perfil dos alunos que compõem, né? Então eu penso quanto mais mais diversidade nós temos, né, enquanto estudantes, mais coisa a gente consegue mudar. Então, quando eu falo de interesse, aí eu venho já para a questão do privilégio branco, né? Eles não sabem, mas eles podem chamar outras pessoas, eles não precisam falar, nem tem que falar, né? Eles podem trazer outras pessoas que estão mais a par da situação. Então, dividir esse espaço de poder e de fala, né? Nem sempre eles que vão ter que estar falando. E tá tudo bem. Então, eu senti essa falta de interesse e também não querer dar esse lugar para alguém estar falando, né? Sobre racismo, sobre outras questões que eles não estão a par e não são obrigados a estar a par de tudo. Né? Assim, no sentido de falar sobre, se apropriar. Eles também estão ali para escutar. Mas, pode falar, Bruna. Não sei como é que a gente vai encerrar e finalizando. Mas eu só tinha situado 2 pontos, né? Falei demais. O último ponto que eu só ia falar sobre a questão do discurso da formatura, mas vamos realinhando aqui a situação. Sim, eu quero sugerir, assim, porque as gurias conhecem, né, o teu discurso, eu não conheço, mas também vocês e não conhecem o que eu fiz e eu acho que cronologicamente pode ser uma forma de compartilhar o que vivências diferentes expressam na forma de materializar a profissão dentro de um corpo negro. Eu acho que pode ser não a título de comparação, mas a tipo de exemplificação da diversidade de existências negras que existem. Aí, bom, o título do texto tá: Acredite, o mundo precisa muito de nutricionistas. Este texto foi elaborado em coautoria com minha colega Thalita Donati para o discurso da cerimônia de formatura das egressas na Unicinos em 18 de julho de 2015. Gratidão memorar essas palavras que seguem ecoando na minha prática profissional.
Já nos pediram tantas vezes esse texto e, por acaso, encontrei na bagunça digital dos meus documentos. Resolvi compartilhar em comemoração aos 3 anos dessa comemoração. Esse ano faz 5 anos já. Se for o caso, que inspire outras colegas também. Espero que apreciem. E aí a gente disse nesse dia, né? Como refletir em palavras os múltiplos sentimentos gerados nesse dia? Como falar por 32 pessoas tão diferentes entre si em apenas 5 minutos? Infelizmente, foi este o tempo que nos deram para expressar a caminhada longa de 5, 7, 10 ou até 18 anos de formação. E por falar em tempo, este é uma dimensão cretina. O que parecerá segundos para nós que estamos aqui em cima será um caminhão de horas por muitos da plateia. Inevitável esses contrapontos. Bem, hoje nessa cerimônia fazemos um acordo contigo, tempo. Um acordo com as memórias, com o acúmulo de vivências e aprendizagens que nos construíram e deram forma à cor e as nossas formações e vidas. Enfim, chegou o dia. Segunda-feira temos 2 certezas. A primeira é que precisamos de um emprego e logo. E a segunda é que antes de receber um bom dia, as pessoas irão nos pedir uma dieta. Na verdade, já pedem. Desde que informamos, passei no vestibular, vou cursar nutrição. Por falar em perguntas, vamos retomar algumas corriqueiras. Estamos fazendo uma lista de compras, vi uns alimentos novos no Globo Repórter, o que tu acha? Vou começar a treinar na academia. Qual a melhor marca de whey? Óleo de coco é bom? E chia? Posso tomar shake? Então, você estuda nutricionismo? Apesar dessas e outras perguntas que nos tiram a vontade de viver, temos certeza que essa turma de nutricionistas fará a diferença. Seremos profissionais que se importam com o ser humano e com os fatores que o rodeiam, afinal somos muito mais que quilocalorias por quilo de peso. Somos aquelas que levantam a bandeira de uma nutrição que precisa alçar voos mais altos. Precisa se articular mais com outros campos de conhecimento, precisa se aventurar e desbravar novos caminhos e realizar novas descobertas. Somos uma turma que reconhece o acúmulo e produção realizados até aqui. Sabe o peso de responsabilidade que o jaleco pode trazer, numa perspectiva de nutricionista que trabalha com jaleco. Mas isso é um parênteses, agora eu estou voltando para o texto. Mas, acima de tudo, que quer se aventurar e ter outros apetrechos como seu equipamento de proteção individual. Microscópios, pipetas e reagentes químicos, entrevistas domiciliares, questionários intermináveis SPSS, chapéu para proteger o rosto, sementes crioulas para começar uma horta. Os restaurantes seguirão precisando de nós, os hospitais nem se falem. Conquistamos espaços enquanto categoria, destes não recuaremos, exerceremos nosso trabalho com excelência onde quer que estejamos, nenhum passo atrás. A nutrição é uma ciência linda e em crescente expansão e cabe a nós, com ética e bom senso político, seguir nestes avanços. Se eu tivesse escrito hoje, eu teria escrito assim, com ética, senso político e antirracismo, seguir nesses avanços, evidenciando a importância que temos e valorizando as articulações que podemos realizar. Somos bolsistas do ProUni ou do FIES, somos estudantes trabalhadoras que vivenciaram as dificuldades de um sistema falido que insiste em afirmar que seus métodos funcionam. É este sistema que, em nome do capital, impulsiona a utilização de agrotóxicos na produção agrícola e seus monocultivos, que potencializa os vícios de consumo dos ultraprocessados, que cega muitos que buscam em cápsulas e dietas milagrosas o perfeito corpo socialmente aceito. Colegas, não se deixem enganar, este sistema traz falsas verdades maquiadas com muito açúcar e gordura trans. Uma maquiagem que produz câncer, diabetes, hipertensão, obesidade e fomes. E se eu escrevesse esse ano, eu teria dito para a população negra.
Fome de vida, fome de saúde, fome de respeito e acolhimento. A sociedade tem fome. Muita fome de comida, mas também de algo mais. A humanidade está hipertensa de estresse, violência e medo. Está obesa de intolerância e fragmentação. Em tudo isso, não admiremos que venham os cânceres de preconceito e discriminação. Vide governo Bolsonaro, que é o maior câncer contemporâneo deste país. Vivemos tempos de doença e a nossa constatação é: o mundo precisa de nutricionistas. Já está acabando. Claro, quem deveria conhecer os meandros do alimento, suas características organolépticas e manejos dietéticos? Quem saberia propor um plano alimentar que respeite as diversidades culturais, os valores simbólicos e os ritos relacionados em uma refeição? Quem reconheceria que sentar à mesa é um ato político, social e cultural? Quem poderia afirmar que alimento é base para o corpo e complemento para a alma? Quem é matéria viva que incorpora e deixa se incorporar, mostrando que é na pluralidade e na relação que se preparam os melhores manjares? O mundo precisa de nutricionistas, daquelas que digam: parem, mastiguem devagar, aproveitem o momento. Daquelas que vão te incentivar a procurar um educador físico para fugir do sedentarismo ou a feira do seu bairro para adquirir orgânicos. O mundo precisa de nutricionistas cidadãs que vão passar mais do que 10 minutos num leito de hospital, irão ouvir histórias que vão além das respostas sobre a consistência das fezes e consumo diário de alimentos. Neste dia de imensa alegria, nós visualizamos em cada semblante neste palco a materialidade de sonhos e conquistas que vem ao encontro do que partilhamos até aqui. Foram muitas mensalidades, provas, trabalhos, sorteios para ver quem seria a única componente do grupo a apresentar o trabalho, troca de provas e estudos de caso, quando os professores nos devolviam. Alguns graus Cs, só para dar uma emoção. Cervejas no Rapac, panquecas no Alemão, todo no contexto da Unicinos. Então quem estudou lá deve estar entendendo. Confraternizações nas aulas, visitas técnicas, algumas polêmicas nas reuniões, afinal, 32 mulheres tentando entrar em acordo não é uma tarefa fácil. Sentiremos saudades desses dias, temos a certeza que não é o fim, estamos apenas começando. E aí tem uma foto, e aí nessa foto nós temos 33 pessoas que fariam essa formatura, e acabaram sendo 32, e de 32, 2 eram estudantes negras. E 2 que, por sinal, fizeram uma apresentação livre dos seus trabalhos de conclusão. A Samantha falou sobre fome, uma cartografia super profunda e marcante, assim, para quem teve a oportunidade de ler. E eu falei sobre o potencial de hortas comunitárias, né, hortas urbanas. Então, a função social de uma horta urbana para a questão de segurança alimentar e nutricional. E aí eu quero já fazer as minhas considerações finais em relação a essa possibilidade de dizer assim que o discurso que eu imagino que eu vou ouvir da Marina em 2018 é um discurso que de certa maneira eu reescreveria esse texto de 2015 fazendo os recortes de raça da minha existência, porque eu fiz parte da construção desse texto. Então, de conseguir entender que o meu reconhecimento enquanto mulher negra, enquanto profissional nutricionista negra, e como eu poderia e devo atuar enquanto nutricionista negra, vai muito além do que a gente está falando num discurso que sim é disruptivo do ponto de vista da nutrição, mas por vezes não alcance aos contextos da população negra de alimentação e nutrição que hoje eu tenho dimensão e lucidez. E aí eu quero dizer que sim, foi muito importante a minha existência na graduação, na Unicinos, tanto para a Unicinos quanto para mim. Eu também fui
fui presidente do Centro Acadêmico Josué de Castro. A gente reabriu depois de 7 anos que ele estava fechado. Eu tive a possibilidade de participar como representante discente da universidade e fui secretária do DCE na Unicinos. A gente vivenciou um processo de ocupação da reitoria para reajuste do aumento das mensalidades e de confrontar a universidade no sentido assim, se você se diz filantrópica e se existem bolsistas, bolsistas ProUni, bolsistas FIES, quem são esses bolsistas e quanto você recebe para manter esses alunos aqui? Então, todos esses questionamentos eram extremamente válidos e lúcidos quando a gente pensa que foi o Estado, foram políticas públicas que pagaram os meus estudos. E quando eu estava na ocupação, as pessoas me perguntavam, professores vinham falar comigo e me dissuadir de sair da ocupação, e muitas pessoas diziam, tu é bolsista, por que tu tá nesse movimento de alunos pagantes? Mas muito mais responsabilidade social tinha eu de reconhecer que o meu estudo ele provém de impostos públicos, que a minha família, que eu sou a única pessoa, tanto de pai quanto de mãe, que terminou a graduação, a minha vitória é a vitória dos impostos da minha família, que trabalhou muito para chegar onde a gente chegou e para eu estar onde eu tô hoje, sabe? Então, a vida na nutrição, a vida negra na nutrição, para mim, ela tem sido uma metamorfose, porque eu só reconheço o peso de vivência ao longo que eu me sinto lúcida. E aí faz sentido tantos outros discursos como a gente precisa trabalhar para o povo negro, com o povo negro, do povo negro. Faz sentido quando eu entendo que eu preciso atuar socialmente, culturalmente, afrofuturisticamente, enquanto uma nutricionista negra. E que, enfim, eu realmente vejo quem eu era em 2015 e quem eu sou hoje. Eu gosto muito mais de mim hoje. Eu já vou adiantar, acho que algumas pautas. O meu discurso ele é mais breve, porque na verdade eu não fui a oradora da turma, né? Foi a Constância e a Ilana. E aí elas perceberam que a gente precisava falar sobre isso, sobre a questão da mulher negra, enfim, das pessoas negras no curso, e que elas não poderiam falar sobre isso, né? Então, nessa questão do reconhecimento de lugar de fala, né? Precisamos falar sobre isso, mas não sabemos como é. Sim. E foi bem na época agora, né? Eu pensando no teu discurso, foi em 2015, certo? 2015. 2015, tu já tinha muito... Nossa, é um discurso realmente muito potente e muito válido para os dias de hoje, mesmo que tu ainda queira atualizar ele, né? É extremamente pertinente. E aí, de lá para cá, eu pensando de 2015 a 2018, as questões de governo ficaram um pouco mais difíceis, né? Se a gente for pensar e contar a nível nacional, ficou mais difícil lá por volta de 2018. Foi, se eu não me engano, foi a época também da aprovação da PEC, né? Recente foi aprovada a PEC. Sim, da educação. Isso, muitos cortes no governo Temer, muitos cortes, a gente sentiu isso na URGS, bem forte, e sucateamento do SUS. Então, tudo aquilo que tu levantou como pauta, como importância no discurso de 2015, muita coisa foi cortada ao longo do tempo. E aí, sim, eu me encontrava foi um momento bem estreito de 2018, foi a tempo de eleição. Então, muitos discursos da URGS, que bom, trouxeram isso à tona, né? Essas problemáticas sociais pelo exemplo que o candidato estava dando, né? Do nosso atual presidente, já naquela época. E quando a gente chegou na questão da raça, da cor, então eu fiz um realmente breve discurso, né? As meninas perguntaram se eu queria fazer isso, eu aceitei. Ai, tenho medo de sensibilidade delas. Isso, mas aí... Que sensibilidade. E de novo tu aceitou. Que bom que tu aceitou, porque foi maravilhoso, eu tava lá.
Olha, foi um momento onde por incrível que pareça, foi uma oportunidade, uma abertura que eu vi que eu não me assustei. Acho que porque já estava acabando o curso, então eu consegui respirar e eu não pensei muito no que eu vou fazer. Esse é o momento, né? Eu pensei, essa é a brecha que eu tô tendo pra fechar de fato esse curso e deixar o recado que eu quero deixar, né? Tipo, um exemplo, na verdade, né? Para que mais pessoas como eu retornem. Vou começar bem como foi no dia. Boa noite. Estamos aqui para dar um breve recado, contar um pouco da nossa história. E aí, nesse momento, eu citei alguns colegas que estavam lá presentes, como a Aline, representando o centro acadêmico, e a Carol, que é minha colega também, a Caroline. E essa Carol, já fazendo um recorte antes de continuar, a Carol era uma das pessoas que eu via enquanto negra, mas não sabia o quanto ela se via enquanto negra, né? Porque eu não tive muito tempo de ter uma relação com ela. Então foi um momento muito delicado, em cima da hora, para mim perguntar se ela confiava em mim para falar por nós, né? E também porque ela já estava acompanhando também as minhas reivindicações por redes sociais, então ela sabia do que eu estava falando. Foi uma surpresa até para a turma, essa questão do discurso, né? Então eu pensei em construir esse discurso muito através de fatos comuns entre nós e sempre com esse pensamento de não deixar brecha para ser chamada de vitimista. Por mais que o pessoal sempre dá um jeito, né? Enfim. Então eu lidei com fatos. Coloquei assim. Foram 5 ou 7 anos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 5 ou 7 anos sem nenhum professor negro no curso de nutrição. 5 ou 7 anos cheio de aulas com slides cheios de pessoas brancas. 5 ou 7 anos procurando referências de nutricionistas negras. Sim, elas existem. Nós existimos aqui dentro. 5 ou 7 anos fugindo do estereótipo de uma pessoa negra como uma pobre coitada. Não estamos aqui para pedir esmolas. Estamos aqui, assim como os nossos colegas, conquistando mais uma etapa da vida, em um espaço que também é nosso. A universidade. Não deveria ser ela universal? Vou escurecer mais as coisas. A universidade não deveria ser um espaço para todos? Cotas raciais para quê? Cotas para quem? Para aquele povo que não tem virtude, que acaba por ser escravo? Já fiz um recorte do hino do Rio Grande do Sul. Não nascemos escravos. Para aquele povo que foi escravizado. Para aquele povo que construiu esse país. Estamos em casa. Esse espaço não precisa ser conquistado. Ele sempre foi nosso. Mais ou menos assim que eu acabei. Eu não sei se eu botei todo o discurso aqui. E agradecer às colegas. Então, eu queria muito... Na minha cabeça era muito claro, assim. Ou melhor, muito escuro, vamos dizer. Que meu objetivo era ser breve e que ficasse explícito para todas as pessoas, assim, que eu sabia que eu tinha convidado pessoas que não têm esse nível de escolaridade tão alto. Então precisava, não encontro uma palavra agora certa para isso, mas precisava ficar bem explicado para todo mundo, né? O recado tinha que ser dado. E bem nessa perspectiva de fazer com que as pessoas negras que estavam lá se sentissem à vontade naquele lugar, né? E não, universidade não é para mim. Acredito que o recado foi dado. Fiquei um pouco... Me veio esse pensamento, meu Deus, agora que eu vou perder esse canudo, né? Dei uma alfinetada na URGS. Mas não, eu já estava saindo. Eu já estava saindo mesmo, já tinha pego o canudo, então eu disse tudo certo. Foi um baque para todo mundo, porque realmente foi um segredinho entre eu e as oradoras. E nós não tivemos o Rio no Rio Grandense também. Isso já virou uma prática bem recorrente. Nessa história... Desculpa, Aline, atravessar a tua sequência de inscrição. Eu tô Pode falar, aqui, galera. Tava até me emocionando escutando isso de novo, porque eu me lembro o dia que eu ouvi isso e eu me vi em cada frase de que tu disse. Eu passei 4, 5 anos na URGS, né? Eu me formei rapidinho porque eu vim de uma outra universidade privada, então eu recuperei as cadeiras. E eu me vi em tudo que tu falou do tempo que eu fiquei lá, assim, sem ter um professor, sem olhar na frente e ver um professor negro, sem trazer dados de saúde das pessoas negras, né, com slides cheios de gente branca. Então eu me vi muito, e cada vez que eu escuto, é a segunda vez, né, mas eu me emociono muito, porque eu espero, sinceramente, que quando tu terminou teu discurso, eu disse, eu espero que haja um movimento que rompa essas barreiras, que a gente possa ocupar
que vocês possam ir lá como convidadas da Raquel ou de quem seja, que as pessoas, que os alunos que estão estudando nos vejam, a gente saiu e a gente está voltando aqui como convidada. E, gente, elas continuaram. A gente continuam, exatamente, né? Que a primeira vitória é quando a gente sobe lá para pegar o canudo. É a primeira vitória, a vitória nossa compartilhada com a nossa família, que nos apoiou, que fez, mas que essa vitória também a gente possa compartilhar com eles quando a gente volta lá, né? Para falar, para palestrar. Com certeza. Isso aconteceu, algumas colegas teve, acho que a Aline que eu falei também foi oradora, algumas pessoas me procuraram. Confesso que me desleixei, que eu não perguntei o que foi feito com o meu discurso. Mas ele foi usado como referência e eu fico muito feliz que deram continuidade a essa pauta, né? Então, porque, enfim, eu saí, mas e quem vai ficar? Como é que ficou, entendeu? Então, tinha essa preocupação também de que as coisas continuassem. A gente abriu um caminho, começou, mas tem que continuar. Essa questão agora, o pessoal tá nesse movimento antirracista, a gente realmente sensibilizou com vários acontecimentos que vieram à tona na mídia, porque sempre aconteceu, mas eu tenho essa esperança que isso dê continuidade, que as pessoas entendam que ser antirracista é um processo de vida, principalmente no Brasil, que a gente foi criado em cima de um sistema educacional racista. Então a gente está aprendendo muita coisa, tanto o preto, quanto o branco, quanto o índio, que muitas vezes não é lembrado. Então, assim, que isso não fique só durante a pandemia ou só 2020, 2021. Esse é o momento que a gente vai aproveitar que todo mundo tá pegando essa pauta e para fazer acontecer, não ficar só na fala. Porque a gente já tem feito, né? A gente, enquanto nutricionistas pretas contemporâneas, né? Porque existiram mulheres negras nutricionistas ao longo da história. Onde elas estão, né? Exato. Como que é retratado os hábitos alimentares do brasileiro? É uma hegemonia branca, a gente pensa em corpos brancos ao invés de pensar corpos negros, que são esses corpos que dependem diretamente ou exclusivamente ou majoritariamente do Sistema Único de Saúde, que é o postinho que todo mundo menospreza, sabe, que é a política de aquisição de alimentos que vai levar alimento da agricultura familiar e ou orgânico e agroecológico para alunos. E quem são os alunos da rede pública de educação desse país, se não crianças negras? Quando a gente pensa que a gente pode ser nutricionista, e quando eu penso, meu Deus, que eu tive uma chefe branca, racista, desculpa, não precisa. Olha, por mim, de verdade, pessoalmente, que meu Deus do céu, assim, ó. Mas assim, pode cortar, não tem problema, que eu não tô aqui pra fazer polêmica. Mas assim, eu fui... Precisa cortar, tu não citou nomes. Verdade. Tu não citou nomes, então qualquer uma que for branca, racista, pode se enquadrar nisso. Olha, tem tantas... Exatamente. Muitas vão começar a se perguntar, e é bom que se perguntem, né? Eu acho que isso é importante, né? O pessoal tem uma mega dificuldade de entender que o racismo é um problema social, de grupos sociais. Não se trata só da sua vida, o que você faz. Claro que faz a diferença as suas atitudes. Você vai estar colaborando para isso ou não. E é primordial a gente assumir que a gente comete, a gente reproduz o racismo e a gente está disposto a mudar. Esse é o questionamento, né? Porque no momento que a gente vai no rumo à igualdade racial, isso significa que os privilégios vão se perder. Entendeu? Sim. Quanto mais perto a gente fica junto, mais difícil fica para os brancos também. Né? E como é doloroso admitir isso, que esse recorte racial nos coloca tão atrás deles só por uma questão racial. É muita coisa. Sim, porque, gente, eu era estagiária e, véi, trabalhar com política nacional de alimentação escolar, nossa... hoje, para mim, assim, se eu tivesse nesse lugar de nutricionista da alimentação escolar,
Eu ia tocar o terror nessas secretarias de educação que não compra nem 30% da agricultura familiar. Meu Deus, é uma vergonha, chega a ser uma vergonha. O dinheiro não é nem dinheiro novo, entendeu? É dinheiro que já seria usado do fundo para alimentação escolar. Você não escolher por isso, a preferir indústrias que vão te dar sacos liofilizados, né? Aqueles pós que faz purê, aqueles pós que faz creminho, aqueles pós que faz um monte de porcaria, ultraprocessado. Assim, uma nutricionista, eu não sei quem que vai ouvir esse podcast, mas assim, eu quero dizer assim, se você, irmã, é nutricionista negra, pesquise sobre desertos alimentares, pesquise sobre direito humano à alimentação adequada. Eu sei que pode ter sido massa querer ser nutricionista esportiva, querer ser nutricionista clínica, querer ser nutricionista estética, mas neste momento o povo negro está morrendo pela boca. Nutricídio é um fenômeno que está matando, de obesidade, de hipertensão, de diabetes. Exatamente. E pela falta de acesso a alimentos de qualidade. Exatamente. E quando a gente fala falta de acesso, as pessoas já acham que falta de acesso a alimentos de qualidade é só não ter o dinheiro para comprar, para não comprar. E não é. Falta de acesso é muitas vezes você ter o dinheiro para comprar e não ter um alimento adequado, não ter condições de ter um alimento de boa qualidade. Falta de acesso é muita coisa. Falta de acesso é porque o alimento não chega nas periferias. Isso aí. Falta de acesso é porque o alimento que chega nas periferias é o alimento mais contaminado de agrotóxico, é o alimento com a pior qualidade, é o alimento da pior safra. Isso é falta de acesso. Não é só não ter a comida em casa. Falta de acesso também é ter comida e não ter comida de qualidade. Exatamente. Não ter comida com nutriente, não ter comida nutricionalmente que satisfaça aquele organismo. Isso também é falta de acesso. E eu acho muito que muitas vezes a questão dessa coisa que a Bruna levantou da alimentação escolar é uma ponta a outra. Se tu não olhar para a ponta, que é a educação infantil, e tu não olhar exatamente como tu disse, não ter a consciência que sim, a grande maioria das crianças em escolas públicas da educação infantil são crianças negras, tu tem que olhar para essa ponta, porque senão tu, como uma profissional formada, tu não vai conseguir entender como é que funciona essa rede, essa cadeia. Então, e eu acho que isso, por mais que a faculdade de nutrição muitas vezes passe batido disso, a gente tem que saber nos colocarmos e olhar para onde a gente está trabalhando. Se eu estou trabalhando com alimentação infantil de escola pública, eu tenho que saber quem é a minha população. Sim, é isso. Isso é ser antirracista também. Isso é ser antirracista também. Se você é uma profissional branca e está ouvindo esse podcast até aqui, o que eu quero dizer para você é que uma prática antirracista é você ser uma nutricionista com princípios ecológicos, uma alimentação socialmente justa e ambientalmente sustentável. Se você é nutricionista da rede pública de educação, do Ministério da Saúde, a população que você está atuando é a população negra majoritariamente. Como é o seu cuidado enquanto nutricionista para essa população? Isso é muito importante. Tô contemplada, tô quietinha aqui, mas tô me contemplando, já fui me calando. Esperando só falarem. A Tayana tinha comentado sobre indicação de pessoas, enfim, de referências que a gente acha que poderia ser interessante nesse assunto, na questão da nutrição. Mas assim, tô contemplada pelas últimas falas de vocês também. Quer sugerir, Marina? Sugere. Agora já? Não sei, depois eu conto contigo. Eu tô me cuidando para não falar acelerado. Mas... bom, a gente tá falando sobre a questão das vidas negras, né? Tem um @ que eu sigo, que é o @BlackHealth, bem nesse inglês mesmo. Que aborda várias questões de saúde e a maior parte dos seus convidados, obviamente, são pessoas negras. Então lá a gente tem conhecimento de vários outros profissionais de outras áreas pretos. Para quem nunca, né, sabe onde estão as nutricionistas, médicos, educadores físicos pretos, então... eles existem. Acredito que é um lugar que dá bastante visibilidade a essas pessoas. Então é um Instagram, né? @BlackHealth. E
a nutricionista Lisiane Camargo. Por que a Lisiane Camargo? Ela está trazendo em pauta também esse outro lado, né? A gente falou um pouco agora sobre a fome da população preta, da parte da periferia. E ela fala mais na questão da obesidade, nessa época de quarentena. Essa questão da obesidade, que também às vezes faz parte da população mais pobre, justamente pela qualidade de alimento que chega, né? E que é mais fácil de ter acesso, né? E as pessoas têm esse raciocínio de achar que como uma pessoa pobre pode ser gorda. Olha, o que chega nessa população? O que é mais barato? É por isso que a gente sabe, enfim. E ela fala sobre essa questão da gordofobia. Ela tá trazendo isso muito em alta, porque muita gente com medo muito de... bom, trabalha bem com o que eu trabalhei. Isso, eu vi no início. E aí, então, é um assunto eu acho bem importante. A gente tem que tomar muito cuidado como a gente vai falar. Essa preocupação excessiva de engordar, até que ponto, né? Até que ponto é um problema de saúde realmente e até que ponto se trata de gordofobia. E também porque ela vem trazendo, isso me chamou a atenção, ela é um exemplo disso, de trazer essa diversidade nas ilustrações do Instagram dela, né? Então ela conseguiu fazer esses dias, fez um link, uma reflexão sobre a gordofobia, trazendo a cantora Lizzo, uma cantora americana, eu não sei se é americana, enfim, não é brasileira, que é uma cantora gorda e preta. Então não é de hoje que ela tem mudado desde as suas ilustrações essa questão dos corpos diferentes, né, e cores diferentes. Então é algo que me chamou a atenção e enxerguei outras pessoas nessa linha. Então é isso. Black Health, @Black Health, da nutricionista Lisiane Camargo, que é lisecamargo.nutri. Lise com Z. Tá. É isso. Bom, gurias, eu vou fazer então as minhas considerações finais e vou deixar alguma coisa indicar para ler. Primeiramente, eu quero novamente agradecer a oportunidade de estar com duas pessoas fantásticas, uma discussão super potente. Aprendi muito, acho que a gente sempre, quando a gente está com a cabeça aberta, a gente aprendi muito, me vi muito, e é tão bom, é tão importante a gente se ver, né? A gente vê que a gente tem as nossas trajetórias de lutas, não são só nossas, a gente carrega muitas pessoas junto com a gente também. Agradecer a Thay, agradecer ao Pablo pela oportunidade de novo, por trazer esse tema, né? A vida negra, né? O corpo negro dentro da faculdade de nutrição, dentro da profissão de nutrição. Eu nunca tinha ouvido nem lido nada sobre a respeito, então achei muito importante a gente trazer. Eu espero que quem está escutando, quem for escutar, se delicie e goste tanto como eu gostei, me deliciei, e tenho certeza que as colegas também. Eu quero dizer, assim, compartilhar que a minha vida toda não tinha conhecido até me formar nutricionistas negras, né, além das meninas que eram egressas, e que na minha banca do mestrado eu tive a honra de ter a Fernanda Bairros, que é uma nutricionista da saúde coletiva. Maravilhosa. E eu amo muito ela, e ela é uma das pessoas que me ajudou muito, muito, muito durante o mestrado, porque ela soube olhar para coisas que eu não conseguia olhar. Por ela ser mulher preta, ela sabia o que eu precisava olhar. Então, assim, foi muito bom esse encontro com ela. E eu queria deixar, assim, algumas coisas me ajudaram muito num processo para quem, de repente, também está nesse processo de se encontrar enquanto uma pessoa, uma mulher negra, enfim. Algumas coisas me ajudaram. Eu comecei a ler muito sobre interseccionalidade, feminismo interseccional, que começou lá com o movimento negro dos Estados Unidos nos anos 70, 80. Então eu li algumas autoras feministas negras que me ajudaram muito a esse meu processo de reconhecimento, esse processo de, enfim, né, de saber como me posicionar também, porque às vezes a gente também não sabe muito como se colocar. Então uma delas foi a Patricia Hill Collins, que eu acho ela maravilhosa. Ela é uma socióloga e ela é uma das principais nomes do feminismo interseccional negro. E outra que eu acabei gostando muito de conhecer foi a Audre Lorde,
que ela vem muito também com essa questão do autocuidado, né? Enquanto mulheres negras. Então, como a gente tem que cuidar uma da outra, sermos uma rede, e também como a gente se colocar e dizer não às opressões que a gente sofre, porque a gente também tem esse direito de dizer não e dar um basta. E é isso, então, vou deixar 2 dicas de 2 autoras negras feministas empoderadas, além, claro, das brasileiras que a gente conhece, tem a Djamila, enfim, que são pessoas que estão aí nessa frente, são corpos negros, não são corpos da nutrição, mas são corpos negros, e que trazem toda uma discussão de racismo, do movimento feminista, que eu acho bem importante. Eu queria agradecer muito às minhas colegas, Bruna e Marina. Foi um prazer dividir com vocês essa noite. Foi um prazer ouvir novamente o teu discurso, Marina. É sempre bom esse discurso. Esse ano, quando teve a formatura de nutrição em janeiro, elas fizeram uma citação do discurso. E eu queria também dizer que para a Bruna também, eu me formei em 2015, né? Me formei no meio do ano de 2015. Então, o teu discurso, por mais que tu queria dar uma atualizada, ele é exatamente aquilo que tu sentia naquele momento. E como é bom a gente olhar, às vezes, para trás, ver coisas que a gente mudaria, mas tudo faz parte da nossa trajetória para a gente crescer, né? A gente não faria muita coisa que a gente fez há 2, 3 anos atrás, a gente não faria hoje. Então, isso tudo é parte de aprendizado. Muito obrigada, gurias, por tudo. E é isso, meu boa noite para todos aí. Eu vou indicar... Deixa eu ver... Eu participei de um evento de nutricionistas negras e uma das professoras que organizou é Gabriela Vilaboas. No Instagram é Gabi Vilaboas, ela é professora de nutrição que eu conheci pelo Instagram e participei desse evento de nutricionistas negras na nutrição. Foi muito massa, de verdade, foi muito incrível. E tem um texto que eu vou mandar o link para a Tayana, que é um artigo que quem escreveu foi a minha chefe na Fiocruz, né, minha antiga chefe, que fala sobre biografias alimentares de mulheres assistidas pelo Bolsa Família. E são majoritariamente corpos negros, né? Então, conseguir acompanhar a lógica dessa migração nordestina, negra, que tem processos de fome em gerações anteriores, e nessa geração, né, nos anos 2016, 2017, talvez seja o banco, não acho que seja anterior a isso, majoritariamente estamos falando de corpos femininos negros, né? Então eu deixo esse texto, que vai ficar o link em algum lugar, como a Rita fala, né? Em algum lugar desta tela, em algum lugar da legenda ou do texto. Eu adoro ela. Eu também. Em algum lugar vocês vão acessar esse artigo e vale muito a pena ler. E é isso, a prática antirracista, ela se dá quando a gente dá oportunidade para que corpos negros com suas histórias diferentes se expressem. E eu acho que hoje eu sou muito consumidora de podcast, gente. Eu escuto Mamilos e aí no final elas falam a Juva Lauer, fala para Cris Bartz, temos um programa? Temos um programa. Então, é só o que eu posso dizer para vocês. Temos um programa, gurias? Vocês acham que a gente tem um programa? Temos um programa. Poxa! Ai, gente, eu só queria agradecer, que eu não falei ali depois das considerações. Não sei se eu tô te interrompendo, Bruna. Pode falar, querida. Não, é só um agradecimento que eu tava esperando. Agradecer pela Tayana, pelo Pablo, pelo convite, pela lembrança, né? E muito bom ter encontrado vocês, Aline e Bruna.
né, reencontrado a Aline, que eu lembro dela. E ouvir a Aline, né? Eu vi a Aline muitas vezes e não ouvi. Então foi muito importante para mim ouvir. Aí me vem a imagem das poucas vezes que eu vi a Aline na faculdade. E de eu imaginar. Só te ouvi, não me lembrava. E de imaginar, né? As nossas trajetórias foram muito diferentes. E é bem importante a gente perceber isso, né? O quanto é único, né? Isso entra também na questão racial, que nos limitam ao quem a gente pode ser. E quando a gente fala de igualdade racial, é isso. A gente quer ter a liberdade de ser quem a gente quiser ser, entendeu? E nem sempre todo preto vai querer falar sobre racismo, né? Por mais que gerem essa grande expectativa de nós sempre, que a gente saiba tudo, a gente pode falar por nós. Que bom que muitas pessoas negras se sintam contempladas, mas cada um tem a sua trajetória, né? É importante lembrar desse... Eu ia falar sobre ser humano, mas confesso que é algo que não vou me aprofundar muito aqui, sobre essa questão de humanização, porque para mim parece muito conceito ainda embranquecido, né? O que é ser tratado enquanto humano, né? Eu não tenho essa experiência de ser tratado como uma pessoa branca, então é estranho para mim, mas é importante lembrar dessa igualdade, né? E reconhecer o outro como um ser humano, mesmo com a questão da cor, né? Ele é humano, que nem eu. Então, muito, muito, muito obrigado por esse convite, assim. Eu só tô muito grata e eu aprendi muito ouvindo vocês. Isso. Temos um programa. Temos! É isso, gente. Muito obrigada por mais de quase 2 horas. Beleza. Obrigada, Nesse papo maravilhoso. Satisfação.